Fala Francisco, tudo beleza? Eu gravei uma apresentação aqui rapidinho só para te explicar um pouquinho o que foi feito, né, dos padrões visuais e mais algumas considerações que eu acho super pertinente também para te ajudar na presença online da empresa, tá? Então vamos lá. Primeiro, questão de um cenário atual, né? O que eu percebi dos materiais das redes sociais, enfim, da Quality hoje, tá? Que não tem uma padronização visual de cores, fontes ou formas, o que acaba deixando o feed um pouco bagunçado e também pouco atrativo, né? Dá para ver assim que aqui se utiliza uma fonte, o fundo de um jeito, com algumas formas, aqui já está sem fundo nenhum, enfim, né? Não tem uma padronização assim. E como eu falei, isso acaba deixando o feed um pouco bagunçado demais. Embora cada projeto tenha uma identidade específica, né? Mesmo assim dá pra gente pensar em algumas coisas para melhorar isso daí. E outra coisa é a questão da variedade de conteúdos, né? Tem uma pouca variedade de conteúdos e de linhas editoriais. Basicamente o que é postado hoje são fotos dos trabalhos, né? E eu queria dar algumas sugestões também para a gente melhorar isso, tá? Então, algumas dicas bem práticas assim para melhorar a presença digital da empresa. Primeiro ponto que eu queria falar é sobre a diversificação de conteúdo, né? Então, além das fotos, dos projetos realizados, explorar também outras editorias que aumentem a percepção de valor da empresa por parte do público. E aí eu te trago alguns exemplos. Dá para a gente falar sobre dúvidas comuns das pessoas, né? Quais são as maiores dúvidas que as pessoas têm quando entram em contato, ou o que os clientes questionam antes, durante e depois de um projeto, né? Essas dúvidas elas podem acabar sendo as mesmas de outras pessoas e isso pode muitas vezes impedir com que impedir elas de buscar a solução. Então, trazer conteúdos para matar essas objeções das pessoas é bem interessante. Um outro ponto é falar do dia a dia da empresa, mostrar um pouco mais, né, postar fotos e vídeos do processo, as máquinas rodando, a impressão acontecendo, os pedidos sendo despachados, enfim, isso acaba humanizando um pouco mais a marca e aproxima a marca das pessoas. E um terceiro ponto é depoimentos de clientes. Então a gente trazer essa prova social, né, que é um dos principais gatilhos que a gente tem aí para fazer com que outras pessoas tomem também essa decisão de fechar negócio com a gente, né, porque afinal são pessoas reais e empresas muitas vezes super conhecidas na cidade que acabam testemunhando em nosso favor, né, e isso é bem melhor do que a gente falando bem da gente mesmo, né, são outras pessoas semelhantes ao nosso público que estão ali falando da gente e tal, então isso é super importante, tá? Um outro ponto daí que eu acho que dá pra gente melhorar bastante é melhorar a abordagem nos posts de projetos realizados. Então, algumas coisas que eu notei, tá? Cuidar mais da qualidade das imagens, eu percebi que muitas delas elas estão com uma resolução baixa, pixelada, isso acaba desvalorizando um pouco o trabalho, tá? Uma outra sugestão super bacana é de repente a gente trazer mais fotos no contexto do cliente. O que eu quero dizer com isso? Tentar conseguir, né, com que os clientes enviem imagens ou daqui a pouco vocês mesmos conseguirem tirar essas fotos lá no local do cliente. Essas imagens assim das embalagens e dos materiais em ação, né? O que seria isso, né? Por exemplo, o atendente de uma loja de bebidas colocando vinho na sacola, entregando para o cliente, ou uma mesa lá da Legrand Burger, né? Com um hambúrguer bonito, decorado junto com as embalagens ali e tudo mais. Então, o objetivo principal disso é despertar o desejo das pessoas em também quererem, né, ter os seus negócios apresentados de uma forma mais profissional e padronizada. Então, acho que esse tipo de fotografia seria bacana se tu conseguisse, né? De repente tem alguns clientes que são já amigos teus também, que tu teria essa abertura, acho que seria super bacana, tá? E um terceiro ponto é usar a legenda das postagens para falar mais sobre o projeto, né? Então, junto com a foto, quando tu posta ali um projeto, tu também falar um pouco mais do cliente, contar uns detalhes, né, que possam valorizar aquele projeto, se houve um desafio específico na personalização que foi realizada e como que isso ajudou o cliente a economizar ou resolver, né, o problema que ele tinha. Então, isso é bacana. Trazer mais informações, não simplesmente postar a imagem com o nome do cliente, ou enfim, né, elaborar um pouco mais isso é legal.
E aí eu te apresento então agora alguns padrões visuais que eu construí, tá? Então, como eu te falei, o objetivo é a gente tentar padronizar um pouco melhor a comunicação, a questão das cores, das fontes, da tipografia e deixar a imagem da quality mais profissional mesmo nos canais digitais, tá? Então, aqui eu tenho um modelo que, como eu te falei, né, eles seriam editáveis, né? Então, basicamente trocar os textos, trocar essa imagem de fundo aqui e trocar a imagem das embalagens aqui na frente. Então, eu tenho esse exemplo aqui com o fundo mais em vermelho e um outro exemplo no mesmo estilo com o fundo branco, onde ao invés das informações de contato, daqui a pouco dá para a gente trabalhar com alguma informação ali reforçando a qualidade ou um diferencial daquele produto específico, né? E aqui eu fiz um terceiro template também para colocar embalagens, né, dessa forma. Quando de repente tu não quer usar ou não encontra uma imagem de fundo, uma boa resolução, dá para a gente trabalhar no vermelho da marca e simplesmente trabalhar daí com a imagem recortada aqui. Um outro template também de projetos, que a gente pode, né, ir variando também, intercalando esses templates para eles não ficarem tudo sempre idênticos, né, mas a gente ter uma certa variedade aí também, mas tudo sempre seguindo o mesmo padrão de fontes, de formas, né, essas formas na diagonal, 45 graus, dando um dinamismo para as postagens. Também sempre com os cantos arredondados, lembrando a identidade da marca. Aqui um outro que a gente poderia utilizar uma imagem de fundo, né? E aí uma chamada aqui, como eu falei, esse pode ser um dos templates que tu vai tirar uma dúvida do cliente ou até reforçar a importância das empresas terem a comunicação padronizada e como que vocês podem auxiliar nesse processo. Dá para usar esse template de diversas formas, tá? Aqui mais um que seria com esse foco de tirar dúvidas, então seria uma série, né, uma editoria específica que eu coloquei o nome de Quality Responde, que daí eu fiz nesse estilo como se fosse uma mensagem, né, de WhatsApp. Por exemplo, né, qual a sacola ideal para dar aos participantes do meu evento? E aí tu pode explanar um pouco mais isso, né? Depende do teu evento, se é um evento mais reservado, mais que tu precisa agregar mais valor, precisa de uma embalagem mais encorpada, ou se é um evento com muita gente, daqui a pouco tu precisa economizar, e aí dá dicas de quais os tipos de material, né, são mais aconselháveis para cada situação, enfim, dá para explorar uma infinidade de conteúdos com o objetivo de matar as objeções, tirar as dúvidas e principalmente mostrar para as pessoas que a empresa domina o assunto e está ali para realmente servir ela, né? Ajudar a pessoa a resolver o problema dela, economizando, né? Ou, enfim, tendo o resultado que ela espera. Aqui mais um que seria de depoimento de cliente, né? Então, como eu falei, a prova social é super importante. Quanto mais depoimentos a gente conseguir, dá para a gente intercalar esse template até com depoimentos em vídeo também, se conseguir gravar vídeos dos clientes falando, né, talvez até junto com os materiais, mostrando, isso seria bem bacana para a marca. E aqui um outro que é basicamente uma tag só com o logo para aplicar em imagens, enfim, que daí podem ser imagens variadas de projetos de vocês, enfim, né, imagens mais ambientadas, assim, dos projetos que vocês desenvolvem. E é basicamente isso. Qualquer dúvida, né, estou à disposição, fico à disposição para trocar ideia. Aguardo o teu feedback em relação a essa apresentação e espero que tu tenha gostado, tenha curtido e qualquer coisa é só me dá um grito ali no WhatsApp. Beleza? Um abraço!